Então vamos lá. Nesse vídeo a gente começa talvez o capítulo mais importante de todo esse curso, que é fazendo com que vocês tenham o primeiro contato com a animação em si. E quando eu falo isso, não é só que a gente vai começar a dar movimento, dar vida para os elementos, mas que a gente vai entender os princípios básicos para que um objeto possa se deslocar e qual situação específica cada configuração, cada aspecto que a nossa composição precisa ter vai se encaixar de acordo com a mídia ou até mesmo com a proposta artística, né? Quando a gente fala de animação, existe um termo que com certeza, se você caiu nesse curso aqui, está estudando After Effects, está estudando animação, motion e tal, você já deve ter escutado, que é o FPS, certo? FPS é a base, a sigla, né, de frame per second, frame por segundo, que basicamente é a quantidade de quadros, a quantidade de informação que vai ser preciso ter para que você preencha um segundo dentro da animação. Essa informação é importante para que você consiga determinar o look view que o seu movimento vai gerar, né? Para ficar mais claro para vocês, vocês terem a definição, tem esse vídeo aqui no YouTube, tá? Que é bem fácil de encontrar. Se você botar aqui a frame rates for animation em 16 fps, 13 fps and 15 fps side by side, ele vai trazer para vocês aqui a mesma animação com a mesma duração, porém ela com aspectos visuais diferentes. Notem aqui, no momento que eu der um play, tá, que você vai perceber que eu tenho o mesmo movimento e existe uma diferença absurda, principalmente quando eu olho para o movimento aqui, né, de 15 frames por segundo e indo para o extremo aqui de 60 frames por segundo. Essa diferença que nós estamos tendo, ela é bastante nítida, primeiro, pela fluidez do movimento, que é bastante presente aqui nos 60 frames por segundo, e também por um resultado físico, né, uma caracterização física visual, que é chamado de motion blur, ou desfoque de movimento. Notem aqui que nesses dois FPS que vocês têm aqui na esquerda, de 15 e de 30, esse desfoque de movimento ele é bastante evidente, principalmente aqui na parte das pernas, que são os membros que mais estão tendo velocidade nessa animação aqui que a gente está trabalhando. Esse desfoque de movimento é uma interpolação visual que o nosso olho, né, que o nosso campo ocular acaba fazendo para sintetizar as grandes velocidades que acontecem num intervalo de tempo muito curto. Então imagina que, por exemplo, né, você quer mostrar durante a animação que o personagem ele levantou muito rápido, ele deu um soco, ele jogou alguma coisa em outro objeto ou em outro personagem. Além de você fazer essa animação mais curta, para que ela dure menos e por consequência seja mais rápida, você também pode trazer essa sensação de motion blur, que é o movimento pela falta de frame tender a se desfocar, beleza? E aí cai numa questão que muita gente, quando está começando, né, a ideia da animação, acaba perguntando, pô, beleza, eu entendi o que é FPS, vi como é que a grande quantidade ou a baixa quantidade de frame interfere no meu resultado, porém, quando eu estou fazendo isso e peguei um projeto novo e tal, eu não sei escolher qual FPS configurar na minha composição. Aí que tá. Uma coisa que você precisa entender é que cada mídia que você vai trabalhar, ela tende a ter o seu FPS. Vocês vão perceber no decorrer do curso e no decorrer do estudo de vocês, que muita gente vai falar, pô, eu tô fazendo um trabalho para TV, por exemplo, acabei sendo contratado por uma produtora que atende um multishow. E aí os motions que eu estou fazendo, as claquetes, tudo, ele está recebendo a taxa de frame de 29.9. Então esse é o padrão de link de transmissão, que ele vai rodar em 29 frames por segundo. Agora imagina que você vai estar fazendo um trabalho específico e tal, e aí o cliente falou, olha, eu estou te contratando para fazer animação e nós vamos trabalhar com a tela de LED, e essa tela de LED roda em 15 frames por segundo. Então você vai produzir toda a sua animação, toda a sua composição no After Effects, pensando em uma composição, em um resultado de vídeo, melhor dizendo, que vai rodar em 15 frames por segundo. Esteticamente o que vai acontecer é isso que vocês estão vendo aqui. Você acaba tendo um movimento menos fluido quando você tem essa queda de frame, porém você acaba tendo também, por consequência, menos informação. Você acaba tendo menos detalhamento nesse movimento.
O ideal, isso até por escolha pessoal e pela a minha experiência em TV, eu acabo criando muita composição assumindo 30 frames por segundo, né, ou 29.9 devido ao drop frame, ou até mesmo 24 frames por segundo. Vocês vão perceber aqui durante a aula que várias vezes eu vou estar criando composição assumindo essa configuração. Principalmente, até para vocês perceberem, que essa quantidade de frame aqui é bastante trabalhada no cinema, né? Que é uma variação de frame muito próximo ao que o nosso campo ocular acaba sintetizando. Existe um motion blur físico habilitado, né? Propício a ter um motion blur de uma forma bastante natural, de uma forma bastante orgânica, e aí a animação vai rodando da maneira bastante interessante. Já no After Effects, esse controle de composição, de frame na composição, vai acontecer no momento que você cria uma nova composição, como nós vimos lá nos primeiros vídeos. Então, clicando aqui no New Composition, você tem toda essa estrutura aqui dizendo o preset físico com a sua altura e a largura, e logo aqui abaixo você tem a opção de ter o frame rate. Então imagina que durante o seu movimento, né, durante a sua composição, você quer já setar isso desde o início, que é importante. Então você vai chegar aqui, por exemplo, e vai falar, olha, eu estou criando para 24 frames por segundo, não tem a compensação por drop frame, que é algo específico, principalmente lidando com áudio analógico e tal, então não tem por que a gente aprofundar tanto nesse primeiro curso essencial de After Effects. Então criei aqui essa estrutura, vou dar um OK e eu já tenho minha composição da forma que vocês estão acostumados a ver. Então beleza, depois que a composição já está criada, eu sempre gosto de passar para vocês, alunos que estão começando na ideia da animação, uma dica que vai te ajudar bastante em determinar a duração inicial dos seus movimentos. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: 1 segundo é tempo pra caramba, tá? Quando você olha a sua timeline, principalmente quando você abre o After pela primeira vez, você vê que essa unidade de medida base aqui é segundo, né? Tanto que ele está te dando aqui as marcações de 0 segundo, 2 segundos, 4 segundos e assim por diante, tá? E quando você não está animando, ou se você é até um editor de vídeo e tal, e está tendo o primeiro contato com esse ambiente, é muito normal as pessoas virem aqui e fazerem o seguinte: olha, eu quero estar criando aqui um retângulo, por exemplo, vou botar ele aqui no canto da tela, vou mandar um anchor point para o centro, como nós já aprendemos nos vídeos anteriores, vamos tomar isso como padrão, e aí eu quero fazer um movimento simples, eu quero que esse retângulo ele comece de um canto e vá para o outro da tela. Então eu vou ativar aqui o Position, marquei o Keyframe, e depois de 1 segundo, olha lá, marcou aqui 1 segundo, deixei aqui dessa maneira, eu vou lá e jogo ele para o outro canto da tela. Então note aqui que eu estou vindo no eixo X, o primeiro grupo aqui de valor, cliquei, arrastei e estou posicionando ele lá do outro lado da tela, certo? Então, feito isso, olhem aqui o movimento que foi gerado. Ó. O objeto está vindo e ele chegou aqui nessa estrutura. Só que aí eu vejo que, ele foi para esse lado e tal, mas eu estou achando isso muito lento. E aí eu vou precisar o quê? Diminuir a intervalação, né, o intervalo que acontece entre um keyframe e outro. E para eu não estar fazendo isso somente manualmente e tal, a dica entra aqui. Eu vou dar um zoom na minha timeline, então pressionando a tecla mais aqui pra gente, então eu vou ter aqui uma maior visibilidade dessa área. Outra dica também legal, né, pressionando espaço na própria timeline você consegue correr aqui, né, a sua leitura de tempo. Então eu vou dar aqui esse zoom. E aí agora você percebe que eu estou vendo em 2 frames. Eu até poderia dar mais um toque aqui no mais, e eu ia conseguir ver frame a frame e ter um controle mais interessante. E aí sempre que eu estou animando, e eu não sei quanto tempo esse movimento vai ter, eu sempre trabalho com meio segundo. Foi algo que eu comecei a perceber, que quando eu estou fazendo esse movimento, o meio segundo representa muito a proximidade no movimento real. Principalmente quando você olha um vídeo e você tem uma pessoa caminhando, um exemplo bem longe do que a gente está fazendo agora, mas só para vocês terem noção. Tem uma pessoa caminhando onde você tem o equilíbrio dos braços, jogar dos braços, e tende a ter esse movimento de rotação que o seu braço faz para compensar a sua passada, ele dura um pouco mais de meio segundo. Então, se eu estou trabalhando com a timeline de 24 frames por segundo, esse movimento ele vai durar 12, 13 frames e eu já tenho esse movimento acontecendo de maneira mais orgânica. E aí, quando eu olho isso daqui, quando eu faço esse movimento, eu vou tirar aqui um pouco do zoom agora, vou delimitar aqui o meu preview pressionando N para diminuir a minha work area. Então, você olha aqui, né, que ele diminuiu
do tempo completo da composição para onde a minha agulha está. Então pressionei N, e aí quando eu dei um play, a hora que esse movimento está acontecendo aqui com 1 segundo e tal, e você tem essa estrutura. Agora perceba a diferença quando eu pego esse mesmo movimento e coloco ele com 12 frames. Quando eu faço isso, eu acabo tendo um movimento obviamente mais rápido, só que aí ele também traz uma leitura legal e um dinamismo também interessante. Então eu consigo ter essa dica de criação de movimentos iniciais sempre em 12 frames por segundo. Se acostumem que durante todo o curso, quando eu não souber a duração de movimento que eu vou estar trabalhando, eu jogo em 12 frames e a partir disso eu começo a movimentar. Beleza? Então tá aí esse vídeo para vocês reconhecerem bem essa ideia de FPS, entenderem como os frames são importantes para que você chegue num resultado legal aí da sua animação. No próximo vídeo, a gente vai começar a lidar com a animação do Bouncing Ball, que para quem já estuda animação tradicional ou já teve algum contato, sabe que é sempre o primeiro contato, né, a bolinha quicando, é o primeiro contato nas animações, e a gente vai estar reproduzindo isso dentro do After Effects para que a gente trabalhe com o conceito de frame e keyframe dentro da animação, beleza? Então é isso. Qualquer dúvida pode estar postando aqui na plataforma. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.